Meu nome é Daniel Vitor e eu sou o atual coordenador da teleoftalmologia do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte. O trauma ocular é considerado uma urgência médica pelo risco de perda da visão. Perfaz uma das principais causas de perda monocular da visão em indivíduos na fase produtiva da vida, particularmente crianças e adultos jovens. Aqui nós temos listadas as 6 principais causas de trauma ocular no nosso meio. Entre elas, o corpo estranho superficial, a abrasão corneana, o trauma contuso, chamado de fechado, o trauma penetrante, aquele em que há lesão da parede do olho, as queimaduras químicas e, finalmente, a queimadura pela radiação ultravioleta. Antes de entrarmos na traumatologia ocular propriamente, é fundamental que nós possamos rever alguns conceitos fundamentais sobre a anatomia do olho e da região periocular. Como nós podemos ver por essa imagem, nós temos a pálpebra superior e inferior que servem de proteção à superfície ocular. Portanto, muitos dos agentes agressores, substâncias químicas, mesmo calor, eles acabam sendo bloqueados pelo funcionamento adequado da pálpebra superior e da pálpebra inferior. Ambas essas pálpebras são revestidas por uma membrana mucosa, que também participa da lubrificação da superfície ocular. Quando nós evertemos a pálpebra superior e a pálpebra inferior, nós podemos perceber essa estrutura brilhante de cor avermelhada que constitui a conjuntiva palpebral. No olho propriamente nós temos essa membrana conjuntiva revestindo a porção anterior do olho, na chamada conjuntiva bulbar. Essa conjuntiva ela é transparente e através dela nós podemos observar a esclera, que é essa estrutura de coloração brancacenta. Ao redor, na parte central aqui da imagem, nós percebemos a córnea, que corresponde ao vidro de um relógio, é uma analogia que a gente costuma utilizar. E por transparência, a córnea nos possibilita a observação da íris, que é a parte que dá cor aos olhos, e da pupila, que nada mais é do que um diafragma que regula, coordena a quantidade de luz que entra no nosso olho humano. Essa é uma fotografia da estrutura ali tridimensional do olho. Então nós observamos a inserção da conjuntiva, essa membrana mucosa, em torno da córnea. Aqui a córnea, que é a porção principal responsável pela refração e pela entrada da luz no olho. Logo atrás da córnea nós temos a chamada câmara anterior do olho, que fica à frente da íris. A íris, como nós comentamos, é um tecido que é o tecido que dá cor aos olhos. A íris pode ter coloração acastanhada, coloração verde, coloração azulada. Existe um orifício na porção central dessa íris que é a chamada pupila, né, ou menina dos olhos. Através da contração da musculatura dessa íris, a pupila aumenta ou diminui de tamanho. Logo atrás da pupila nós temos uma lente natural e regulável, que é o chamado cristalino. É a contração de um músculo que possibilita a mudança do poder desse cristalino e melhora a nossa focalização, principalmente para perto. Na porção posterior do olho nós temos a cavidade vítrea, que é o espaço preenchido por um gel transparente, e 3 membranas principais. A chamada retina, que é uma membrana constituída de tecido nervoso, é essa membrana que capta a luz e a converte em estímulo elétrico, que vai ser conduzido ao cérebro pelo nervo óptico. Logo abaixo da retina nós temos uma estrutura muito vascularizada, que é a chamada coroide. É essa estrutura que nutre a porção mais externa da retina. E finalmente a camada mais externa de revestimento, que é a chamada esclera, uma camada fibrosa de coloração brancacenta, e essa camada que nós vemos na observação do olho em condições normais, é o que dá a cor branca aos olhos. Na avaliação dos pacientes vítimas de trauma ocular, é fundamental que nós façamos
é uma história clínica detalhada, inicialmente se estabelecendo a cronologia do trauma, quando foi o acidente ou o incidente, há quanto tempo ele aconteceu, como foi a evolução, né, do paciente ao longo desse tempo, o mecanismo desse trauma, quer dizer, foi um trauma por um objeto em velocidade maior, foi um trauma por um objeto que simplesmente raspou na superfície ocular, tudo isso vai ter implicação na avaliação do paciente. É fundamental o levantamento também do agente, objeto ou substância envolvida, isso vai ter muita importância na avaliação inicial do paciente. Como exemplo, indivíduos vitimados por queimaduras químicas com álcali, com substâncias alcalinas, eles são aqueles que exigem a abordagem o mais rápido possível. Quer dizer, nós vamos falar nisso mais à frente durante a aula, qualquer trauma com substância, diante de qualquer trauma com substância, com agentes químicos, é imperativo que se faça a lavagem imediata da superfície ocular com solução salina ou com água filtrada. Também é importante se levantarem os sintomas do paciente, e nesse sentido a baixa de visão é um sintoma de preocupação para nós. Em geral, ela revela algum grau de comprometimento da transparência das estruturas oculares. Dor ocular, olho vermelho, lacrimejamento, sensação de corpo estranho, olho arranhando, também são sintomas importantes a serem levantados no contexto dos traumas oculares. E, finalmente, informação acerca das providências tomadas até o primeiro atendimento na unidade de saúde. Não é frequência que em casa a população tenda a utilizar formas até caseiras de atenuar os sintomas imediatamente após o trauma. Então não é infrequente a utilização de soluções caseiras, ervas, mesmo leite materno em determinadas circunstâncias. E é importante que se saiba disso, porque esse tipo de providência pode modificar a abordagem e o tratamento do indivíduo vítima de trauma ocular. O primeiro trauma aí de importância, até pela sua prevalência nos serviços de urgência oftalmológica, é o chamado corpo estranho superficial. O corpo estranho ele pode se alojar, seja na conjuntiva, como vocês podem ver, né, nesse caso, como também na superfície da córnea, né? Na verdade, o corpo estranho superficial, por definição, ele não penetrou no olho. Em geral, ele é um objeto de propriedades ali, né, de bordas arredondadas ou sem propriedades de corte ou penetração, que em geral chegou à superfície do olho por uma condição ali de força menor ou uma energia cinética também menor. O corpo estranho superficial ele perfaz então de 60% a 80% dos traumas oculares. Ele é mais frequente em homens jovens, sendo frequentemente incluído no rol de acidentes de trabalho, por várias razões que nós vamos comentar a seguir. Os principais envolvidos ali, implicados como corpos estranhos na superfície ocular são poeira, areia, o esmeril, né, indivíduos que estão ali operando, né, instrumentos em condições de trabalho, mas ocasionalmente sementes, insetos, fragmentos ali de material vegetal que chega ao olho, muitas vezes até pela ação do vento. O corpo estranho superficial é importante nós termos em mente que ele, em geral, um indivíduo que é vitimado por corpo estranho superficial, frequentemente ele tem uma recorrência desse acidente no futuro. Então é fundamental que nós tenhamos atenção em relação às medidas de prevenção. Como o corpo estranho superficial ele está frequentemente envolvido no ambiente de trabalho, no contexto do acidente de trabalho, ele traz sempre a importância de se reorientar o indivíduo, o paciente, em relação à importância da utilização de equipamentos de proteção individual. Em levantamentos feitos aí no mundo inteiro, se observou que grande parte dos indivíduos que foram vítimas de corpos estranhos na superfície do olho, infelizmente não estavam utilizando os óculos de proteção no momento do acidente. Portanto, é fundamental orientar o paciente em relação ao risco de aquilo acontecer novamente, sobretudo na ausência da utilização dos equipamentos de proteção individual.
Os principais sinais e sintomas dos indivíduos acometidos por corpo estranho na superfície do olho são dor, sensação de corpo estranho, a sensação de areia, como se houvesse cisco ou algo arranhando, em especial quando o indivíduo pisca os olhos, a hiperemia da conjuntiva, né, o olho vermelho. A redução da visão é um sintoma pouco frequente, muito embora ela possa estar presente, em especial naqueles indivíduos cujo corpo estranho está localizado bem na porção frontal dos olhos, bem na região central da córnea. E, finalmente, é importante lembrar que muitas vezes na própria observação, na ictoscopia, nós já conseguimos identificar a presença do corpo estranho aderido, seja à superfície da córnea ou à superfície da conjuntiva. Como vocês podem ver, esse é um exemplo de um indivíduo que procurou a urgência do hospital, estava operando ali uma lixadeira e aí sentiu imediatamente um desconforto, sensação de corpo estranho. Observam que o olho está um pouquinho vermelho e já aqui a gente observa, né, na região paracentral da córnea, a presença desse corpo estranho associado a um certo edema, o que pode levar em alguns casos a baixa de visão. Bom, a abordagem inicial de qualquer corpo estranho na superfície do olho, ela depende da inspeção cuidadosa da superfície ocular. Não só da córnea e da conjuntiva palpebral, da conjuntiva bulbar, mas sobretudo da conjuntiva palpebral, como vocês podem observar aqui. Então é importante, diante do indivíduo se queixando de sensação de corpo estranho de início abrupto, que a gente faça a eversão tanto da pálpebra inferior quanto da pálpebra superior, buscando a presença dos respectivos corpos estranhos, né, que eles observam um corpo estranho na conjuntiva palpebral superior, associado à presença de erosão, né, na córnea, e é justamente essa ferida que dá esse sintoma de dor e de sensação de corpo estranho. Lembrar que, diante da suspeita de lesão penetrante, de perfuração ou lesão penetrante do bulbo ocular, não se deve everter a pálpebra. Então, o indivíduo que relatou que estava operando ali uma máquina ou estava martelando um prego e de repente algo veio de contra o olho, e a gente imagina que possa haver um risco de penetração desse objeto. Nesses indivíduos a gente não deve manipular o olho. Se faz uma inspeção do indivíduo pedindo para que ele olhe para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, mas se evita em absoluto a manipulação do olho. Porque caso haja alguma lesão da superfície da córnea ou da esclera, ao se everter e manipular ali a pálpebra ou o olho, pode-se causar extrusão do conteúdo ocular, piorando o prognóstico de uma lesão penetrante. Corpos estranhos móveis, né, que conseguem ser facilmente identificados na ectoscopia, eles podem ser removidos com a mera lavagem abundante com soro fisiológico. Pode-se também fazer a anestesia da superfície ocular com colírio anestésico e fazer a retirada do corpo estranho quando o corpo estranho parecer facilmente acessível e móvel. Nesse contexto, lembrar, diante da menor suspeita de lesão penetrante, de perfuração ocular, não se fazer qualquer manipulação do paciente, sim encaminhá-lo a um serviço de oftalmologia em regime de urgência. Após a retirada do corpo estranho, seja por irrigação ou por essa utilização do cotonete, recomenda-se a utilização de pomada antibiótica sem corticosteroide durante um período ali de 5 dias, 4 vezes ao dia. Lembrar que corpos estranhos mais aderidos, aqueles profundos ou associados a outras alterações superficiais mais exuberantes, eles devem suscitar o encaminhamento do paciente a um serviço oftalmológico de urgência. Em casos extremos de corpos estranhos que levaram a erosão muito extensa da superfície do olho, pode ser também feito curativo oclusivo para se reduzir o desconforto do paciente. Lembrar que tanto o curativo quanto a manipulação estão absolutamente contraindicados na presença de suspeita de perfuração ocular. Aqui um exemplo de um paciente, vocês observam, ele relatava baixa de visão ali quando estava manipulando, quebrou uma garrafa de vidro. Vocês observam que o olho está
bastante vermelho, existe uma lesão aqui na córnea, só que nós não conseguimos definir muito bem. Vocês percebem que existe uma pequena irregularidade da pupila, parece haver um corpo estranho incrustado na córnea, mas parece haver uma alteração um pouco diferente ali, uma certa exposição até de tecido intraocular. Então, um caso de suspeita de lesão penetrante, esses pacientes devem ser imediatamente encaminhados para avaliação especializada em serviço oftalmológico de referência. Passando para o próximo trauma ocular de importância aí, clínica pela sua frequência, né, é a abrasão corneana, que nada mais é do que uma lesão da superfície do epitélio da córnea por algum tipo de trauma, né, ou arranhadura. Esse trauma ele pode ser suscitado por um corpo estranho, que pode, às vezes, no momento da primeira avaliação, já ter sido removido pelo próprio ato de piscar das pálpebras. Pode ser causado por os mais variados objetos, né? Instrumentos ou materiais, muitos deles não cortantes, muitos deles rombos que ao passar pela superfície ocular com energia um pouco maior, eles podem causar uma desepitelização da superfície do olho. E não é infrequente também abrasões, não são infrequentes abrasões corneanas pela projeção de mãos, dedos ou até mesmo unhas, que podem levar a lesões superficiais e, em casos extremos, até em lesões penetrantes, profundas e mais graves. Os principais sintomas de abrasão corneana são aquela dor ocular aguda associada à sensação de corpo estranho. Como a córnea é um órgão de inervação ali muito importante, qualquer pequena erosão da superfície corneana leva a dor muito significativa e a essa sensação de que tem areia. Muitas vezes o paciente insiste na presença de corpo estranho, a gente faz o exame cuidadoso da superfície da córnea, da conjuntiva, após a eversão da pálpebra, não identifica qualquer corpo estranho e ali a gente assume que essa sensação de areia, de cisco acontece pelo próprio ato de piscar. E aí a pálpebra, naquele movimento por sobre a córnea, ela causa irritação dessas terminações nervosas expostas e leva a sensação de corpo estranho e desconforto ao piscar. No exame clínico, em geral, nós conseguimos observar o defeito epitelial, particularmente com a instilação do colírio de fluoresceína, um colírio que destaca as áreas expostas. Nós vamos mostrar alguns exemplos nos próximos slides. É fundamental que se afaste a presença de opacidade na córnea. Quer dizer, a abrasão corneana é a entidade em que existe um destacamento do epitélio, mas sem qualquer acometimento das porções mais profundas da córnea. Quando já há ulceração, ou ceratite, inflamação, infecção da córnea, em geral existe opacidade, você observa alguma área brancacenta junto à área erodida. Isso é um sinal de alerta e exclui a possibilidade de uma mera abrasão e levanta a possibilidade de uma infiltração, o que já exige encaminhamento ao oftalmologista. Lembrar que a abrasão é uma causa também frequente de olho vermelho, no contexto de visíveis de urgência, e alguns pacientes chegam a ter edema palpebral reacional, particularmente em situações de abrasões corneanas mais extensas. Nesses pacientes com abrasões corneanas ou com suspeita delas, é fundamental aí também um exame minucioso da superfície ocular. Primeiro, para se afastar a presença de corpos estranhos, que podem justificar todos esses sintomas e, como nós já comentamos, podem já ter saído da superfície do olho já no momento da primeira avaliação do indivíduo na unidade de saúde. A instilação do colírio de fluoresceína, vocês veem um exemplo aqui de uma criança que foi vítima de um trauma com o dedo da sua irmã, então vocês conseguem ver o olho vermelho e já aqui na córnea essa mancha escurecida que nada mais é do que a erosão do epitélio da córnea. Isso fica muito facilmente destacado após a instilação da fluoresceína. A gente vê que a fluoresceína acaba corando, né, toda essa linha que foi a linha de contato da unha com o olho da criança. Lembrar a importância de se reverter as pálpebras, porque muitas vezes a gente não vê nada na superfície, mas consegue localizar a presença de um corpo estranho, seja na conjuntiva da pálpebra superior ou na conjuntiva da pálpebra inferior. E lembrar que, em geral, como são condições extremamente dolorosas, se se tem colírio anestésico à mão na unidade de saúde, ele pode sim facilitar, aliviar a dor do paciente, pelo menos nos primeiros minutos,
e facilitar um exame mais adequado da superfície do olho. O tratamento das abrasões corneanas ele é feito também com pomada antibiótica, lembrar, sem corticosteroides, 4 vezes ao dia, durante o período de 5 dias, sendo importante reavaliar esse indivíduo em 24 a 48 horas para garantir que já houve uma epitelização, uma cicatrização daquela abrasão corneana. Há também o risco de infecção secundária, principalmente quando são envolvidos ali objetos contaminados com matéria vegetal. Então é importante, se caso esses problemas, tanto de abrasão corneana como de corpo estranho superficial, forem abordados na atenção primária, é importante reavaliar o paciente em 1 a 2 dias, para ter certeza de que aqueles sintomas melhoraram nesse período. Em geral, a epitelização da córnea é relativamente rápida, ela acontece em 24 a 48 horas, tempo após o qual os sintomas do paciente já devem ter se completamente resolvidos. Como já comentado para os corpos estranhos superficiais, abrasões corneanas muito extensas podem merecer curativos oclusivos, que ao evitar que o paciente pisque os olhos vão acabar trazendo um maior conforto. Importante também lembrar que casos mais graves podem também exigir a utilização de analgésicos por via oral para controle da dor, em especial nas primeiras horas após o trauma. Enfatizar mais uma vez a importância de não se utilizar corticosteroides. Comercialmente é muito comum que haja associação de colírios e pomadas dos mais variados antibióticos com corticosteroides, principalmente a dexametasona. Corticosteroides não devem ser utilizados na suspeita ou confirmação de abrasões corneanas e corpo estranho corneano, pelo risco de retardo do processo cicatricial e também do aumento de risco de infecção com consequências potencialmente desastrosas para o olho. E lembrar, abrasões grandes, centrais, sempre que houver suspeita de lesão penetrante, todas essas são condições que justificam o encaminhamento imediato ao médico oftalmologista. A identificação de opacidades corneanas, como vocês veem nesse caso, é um paciente que chegou queixando de olho vermelho, chegou queixando de sensação de corpo estranho, tinha história de uso de lente de contato. O que a gente vê não é uma abrasão, mas é uma ulceração, infiltração na córnea, uma úlcera de córnea infecciosa. Então essas são emergências oftalmológicas que exigem um encaminhamento imediato ao especialista sob risco de perda definitiva da visão. E obviamente aqueles indivíduos que foram inicialmente tratados, mas após 24, 48 horas estão desenvolvendo piora dos sintomas, né? Eles merecem avaliação especializada diante dessa ocorrência. Existe uma classificação internacional de trauma ocular, e isso tem muita importância, em especial para aqueles traumas contusos e para aqueles traumas que vão levar à lesão da parede ocular. Essa classificação divide didaticamente os traumas naqueles fechados, que são os em que se preserva a integridade da parede ocular, né, em especial a integridade da córnea e da esclera, que fazem a túnica de revestimento do olho. E o outro grupo são os traumas oculares abertos. Como o próprio nome diz, são aqueles em que há abertura da parede do olho e exposição de conteúdo intraocular. O trauma fechado ele pode ser, por sua vez, subdividido em contusão ou laceração lamelar. Na laceração lamelar, o que acontece é uma lesão que acomete somente a superfície da córnea ou da esclera e não chega a penetrar completamente num compartimento intraocular. Esse tipo de laceração ele pode ser abordado de forma conservadora. Por outro lado, o trauma aberto ele pode ser subdividido em ruptura, que na verdade sucede um trauma contuso de intensidade muito grande, em que isso acaba causando uma tensão da parede ocular e um rasgo por compressão, né, antero-posterior do bulbo ocular. A laceração, por outro lado, em geral ela não surge após o trauma contuso, ela surge após o trauma com algum tipo de objeto corto contundente ou objeto pérfuro cortante, né, ou mesmo objeto aí de características mistas. Essas lacerações elas podem ser, por sua vez, subdivididas em lesões penetrantes, que são aquelas que têm a porta de entrada, quer dizer, o objeto penetrou no olho, mas ele pode estar retido, quer dizer, se ele estiver retido, a classificação é a de corpo estranho,
intraocular. Portanto, na lesão penetrante, que se tenha somente uma ferida de entrada. Na lesão perfurante, o que acontece é que se tem a lesão de entrada, por exemplo, o corpo estranho entrou pela córnea e saiu pela esclera, atravessou retina, coroide e esclera. Essa é a chamada lesão perfurante. Então, se tem uma porta de entrada e se tem uma porta de saída. E, finalmente, a lesão, que é o chamado corpo estranho, que é a lesão com corpo estranho intraocular, né? Em geral, a lesão com corpo estranho intraocular é uma lesão penetrante, né? Ela tem uma porta de entrada, o corpo estranho ficou retido, não saiu. Essa classificação ela também tem importância prognóstica, né? Na verdade, a gente sabe que qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de trauma aberto, ele traz consigo o risco de infecção, né? Pela entrada de micro-organismos, seja pelo objeto que motivou o trauma ou por micro-organismos presentes na flora da própria superfície ocular, da própria conjuntiva ou da córnea em especial. Portanto, sempre que se há lesão da parede do olho, existe um risco de infecção. E esse risco é tão maior quanto mais contaminado for o objeto, na ocorrência de retenção de corpo estranho. Então, aqueles indivíduos com corpo estranho intraocular retido, eles devem ser encaminhados ainda mais rápido para avaliação, porque o risco de infecção ele é tempo dependente. Quanto mais tempo se demora para encaminhar e para devidamente operar esse indivíduo, maior o risco de infecção, com consequências potencialmente desastrosas para o indivíduo e para a sua visão. O trauma contuso ele acontece então por compressão ali antero-posterior do olho. Ele pode afetar tanto o olho em si, seja na forma de hemorragias superficiais, até num outro extremo do espectro, levando, como nós já comentamos, à ruptura do bulbo ocular, que ele aumenta aquela concentração de energia, pode acabar levando à abertura da parede do olho por compressão. E entre esses extremos do espectro nós temos alterações de órbita, quer dizer, ao ser empurrado para dentro da cavidade óssea, o olho traumatizado pode causar fratura das paredes da órbita. Pode haver também a formação de hematomas, seja na pálpebra, seja dentro da órbita. Há hemorragias não só na superfície, como vocês podem ver aqui, como dentro do olho. Então essa imagem de um paciente que a gente não consegue observar os detalhes da íris por conta de um sangramento intraocular, de um ifema. Podem acontecer também lesões na íris, lesões no cristalino e mesmo lesões na retina e na coroide, inclusive o descolamento regmatogênico da retina. Em alguns casos, o movimento também ali do olho e do nervo óptico podem levar também à neuropatia óptica traumática. Portanto, um amplo espectro de lesões. No trauma contuso, os principais sinais de alerta são baixa de visão. Então, todo indivíduo que foi vítima de trauma contuso e está se questionando de baixa visão, ele tem que ser encaminhado imediatamente para o oftalmologista. Edema e hemorragias mais extensas na conjuntiva. Alterações na pupila, esse é um exemplo de um indivíduo que sofreu um soco, e aí vocês observam que como se houvesse a formação de duas pupilas. O que aconteceu aqui foi uma desinserção da íris, uma iridodiálise, e aqui em aumento maior a gente observa um coágulo dentro da câmara anterior. São alterações que podem levar, inclusive, a complicar com o aumento da pressão intraocular, com glaucomas agudos, que podem levar, eventualmente, até a cegueira se não forem manejados corretamente. Então, todos esses pacientes devem ser encaminhados para avaliação em serviços especializados. Outros sinais de preocupação: a proptose, que é o deslocamento do olho para fora. Isso pode ser sinal de algum tipo de hematoma retrobulbar, um hematoma por trás do olho que pode não só empurrar o olho para fora, mas comprimir o nervo óptico, uma situação também de emergência oftalmológica. Por outro lado, a chamada enoftalmia, que nada mais é do que a entrada do olho para dentro da órbita, em geral relacionada a uma fratura de uma das paredes da órbita. Ao se aumentar a pressão dentro da órbita, pode acontecer quebra de uma das paredes e herniação do conteúdo da órbita para essas paredes, isso faz com que o olho fique retraído. A gente consegue observar isso muito facilmente na ectoscopia. E, finalmente, restrição da motricidade do olho. Essas fraturas elas podem causar o aprisionamento da musculatura que movimenta
o olho. Isso pode, num simples exame externo, pedindo para o paciente olhar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Se a gente observar qualquer limitação da movimentação ocular, isso também já é uma razão suficientemente importante para encaminhamento, né, do paciente ao oftalmologista. E claro, qualquer trauma de intensidade um pouco maior. Algumas vezes o indivíduo pode não ter nenhum desses sinais de maior alerta e desenvolver depois de algum tempo descolamento da retina. Então, traumas de intensidade maior, sempre contusos, sempre devem ser, pacientes vítimas desses traumas sempre devem ser encaminhados para avaliação oftalmológica especializada. Os traumas abertos, né, como a gente comentou, sejam aqueles penetrantes, os perfurantes ou aqueles com corpo estranho intraocular retido, né, em geral eles acontecem em situações que são características. Então já na história clínica a gente consegue identificar que o indivíduo ou estava martelando o prego quando de repente o prego veio em direção ao olho, ou ele estava operando algum tipo de máquina, ou ocorreu a quebra ali de uma garrafa com um acidente automobilístico com projeção de fragmentos de vidro, né, em direção ao olho. Então, em geral, na anamnese a gente já consegue levantar ali pelo mecanismo do trauma, já formular suspeita de uma lesão, de um trauma aberto, de um trauma mais grave. Lembrar que, sobretudo, aqueles objetos que vão ser projetados em direção ao olho com maior velocidade, maior força e maior pressão, eles incorrem um risco maior de lesão penetrante na superfície ocular. Então são típicas essas situações de uso de operação de uso de martelos, de brocas, de serras, né, que vão projetar fragmentos de madeira, vidro, metal. Acidentes automobilísticos, né, que são ainda uma causa frequente de traumas oculares penetrantes, em geral por fragmentos de vidro que se projetam em direção ao olho, e nesse sentido a utilização de cinto de segurança é um fator de prevenção, de proteção dos indivíduos. Quer dizer, o risco de um indivíduo projetado contra o para-brisa traumatizar o olho é muito maior do que aquele que está retido ali pelo cinto de segurança, em especial protegido pela presença de um airbag. Lembrar que dos objetos, né, corto-contundentes, facas, garfos, tesouras, né, o pérfuro, cortantes, que muitas vezes estão implicados nesses traumas abertos. E lembrar que todos e sempre que há abertura da parede ocular, há um risco de infecção. E esse risco de infecção, como nós já comentamos, está muito ligado ao tempo até a primeira intervenção. E obviamente, a contaminação daquele objeto. Então é fundamental encaminhar esses pacientes em regime de urgência. As lacerações da superfície ocular, elas podem acometer a córnea, né, como vocês veem aqui, um paciente em que vocês observam essa ferida acinzentada, aqui aberta e com extrusão do conteúdo uveal da íris, um pedaço da íris começa a herniar pela ferida. Uma dica, sempre que a íris hernia pela ferida, pode haver alteração da forma da pupila. Vocês observam que existe um deslocamento, né, da pupila da menina dos olhos, né, um alongamento dela por conta desse prolapso uveal. Portanto, sempre que há alteração de pupila, cuidado com o risco, com a possibilidade de ter acontecido abertura da parede ocular. Os traumas eles podem acometer primariamente a esclera, né, que é a parte branca dos olhos, tá, em toda a sua extensão, como eles podem envolver de forma combinada tanto a córnea quanto a esclera. Lembrar que alguns casos em que a lesão é pequena, em que acontece tamponamento ou em que acontece hemorragia intraocular muito extensa, em especial uma hemorragia aqui na conjuntiva que vai cobrir a esclera, pode ser difícil de se fazer o reconhecimento da lesão. Então é importante que a gente fique atento a outros sinais, né? Além do prolapso de conteúdo ocular, a hipotonia ocular, algumas vezes a própria enoftalmia, quer dizer, o vazamento de conteúdo ocular, acaba reduzindo o tamanho, o volume do olho. Isso dá aquela impressão de o olho ter ficado um pouco mais fundo, um olho que está com um aspecto muito mole. Esses também são sinais importantes de suspeição de trauma aberto. E, finalmente, né, a observação da pálpebra. Muitas vezes o mesmo objeto que lacerou a superfície ocular, ele lacerou também a pálpebra. Né? Esse aqui é um exemplo de um indivíduo que foi vitimado por um trauma com folhas de bananeiras. Em que objetos que aparentemente, né, não têm uma propriedade tão cortante, podem ter consequências desastrosas para o olho. Então a gente vê que acabou havendo uma laceração do canto medial da pálpebra inferior e uma laceração também da
da esclera. Aqui é um exemplo de uma criança que foi vitimada por um objeto plástico em casa. E a gente percebe essa lesão aqui, né, pegando grande parte da porção horizontal da córnea. E aquele outro caso que eu havia mostrado a vocês, né, que parecia ser somente um corpo estranho, na verdade há um corpo estranho, mas há também uma lesão penetrante. Então são indivíduos que têm que ser submetidos a tratamento cirúrgico em regime de urgência. Então é fundamental, diante da suspeita de perfuração de trauma aberto, pensar, já planejar o encaminhamento desse indivíduo. E aí esse planejamento ele começa na unidade de saúde, em se considerando que vai ser feito um tratamento cirúrgico, já colocar o indivíduo em repouso absoluto e em jejum. Evitar de todas as formas a manipulação e a oclusão do olho. E avisar o paciente, não coça. Frequentemente eles chegam na unidade de saúde com um paninho, apertando o olho. Isso está absolutamente contraindicado. Então é fundamental orientar o paciente. Você está com uma lesão, uma suspeita de uma lesão, né, penetrante ou perfurante no olho. O olho não pode ser tocado em condição alguma. Tá? Então se evita também a colocação de qualquer tipo de curativo que possa fazer a compressão do olho e a extrusão do conteúdo intraocular. Quando há corpo estranho aparente, não se imobilizar esse corpo estranho, porque isso pode piorar a lesão. Pode ser que o corpo estranho esteja tamponando a ferida e ao retirá-lo, o conteúdo ocular saia, né, pela ferida. E lembrar, quer dizer, os exames de imagem eles podem ajudar na urgência, mas eles não devem atrasar o encaminhamento desse paciente para abordagem especializada. Sempre que há suspeita ou possibilidade de corpo estranho intraocular metálico, deve-se evitar a ressonância nuclear magnética, pelo risco de movimentação intraocular do corpo estranho, com consequências também desastrosas para a visão do paciente. Finalmente, a utilização de analgésicos e antieméticos em indivíduos que já estão ali com ânsia de vômito é importante, porque ao provocar a manobra de Valsalva, isso aumenta a pressão, né, venosa, isso pode aumentar, predispor à extrusão do conteúdo ocular. Lembrar da importância da antibiótico profilaxia. Então, unidades de saúde que estão localizadas muito distantes dos centros de referência, é importante fazer o contato com a unidade que vai receber o paciente e muitas vezes já ter orientação em relação à antibiótico profilaxia, a primeira dose de antibiótico parenteral, na tentativa de se reduzir o risco de infecção. E, obviamente, seguir as recomendações a respeito de profilaxia antitetânica, como se segue para qualquer tipo de trauma em outras localizações. Finalmente, os dois últimos assuntos aqui são as queimaduras químicas. São também condições extremamente frequentes em serviços de oftalmologia e são potencialmente muito graves, que elas podem causar lesões irreversíveis na superfície ocular. As queimaduras podem ser provocadas por uma ampla gama de agentes químicos e para quase todos eles é fundamental o primeiro atendimento. A abordagem inicial é crítica para o prognóstico, principalmente no sentido de se lavar, se eliminar aquele agente agressor que pode ainda estar retido na superfície ocular. A gente pode dividir didaticamente aí os agentes químicos, né, em alcalinos e ácidos. É importante lembrar que os piores são para as queimaduras oculares são os agentes alcalinos. Eles acabam causando uma dissolução da superfície do olho, podem penetrar e causar lesões muito graves no compartimento intraocular. E, obviamente, aquele que nós mais tememos é a famosa soda cáustica, que pode causar lesões aí bastante graves. É importante lembrar que a gravidade das queimaduras ela depende, quer dizer, da propriedade da substância alcalina ou ácida e do pH, né? Uma substância alcalina, quanto maior o pH, mais grave é a queimadura. Por outro lado, numa substância ácida, quanto menor o pH, mais grave é a queimadura. E, obviamente, o tempo de exposição. Então, a primeira medida, antes mesmo da anamnese, chegou suspeita de queimadura química, imediatamente a gente deve fazer uma lavagem ali profusa, vigorosa da superfície ocular. E aí depois conversar com o paciente. Quer dizer, os sintomas ali são, eu vou listá-los aqui, mas lembrar que a gente não fica perguntando os sintomas. Chegou queimadura química, imediatamente é lavar a superfície do olho. Então, em geral, isso dá dor, dá intolerância à luz, baixa de visão, lacrimejamento. Algumas vezes, muito frequentemente, se queixa de sensação de corpo estranho, parece que tem areia, e aí nesse caso não há corpo estranho, que há erosão ali da superfície ocular. Muitas vezes eles têm um espasmo palpebral tal que é difícil o exame da superfície e até a lavagem. Então, nesses casos, se recomenda a instilação de colírio anestésico para que se possa examinar e, sobretudo, lavar
com mais cuidado a superfície ocular e eliminar o agente que está causando aquela agressão à superfície. Lembrar que casos mais graves acabam evoluindo com opacidade da córnea. E paradoxalmente, queimaduras também muito graves, por levar à isquemia, elas podem causar áreas de branqueamento da superfície do olho. Isso, muito pelo contrário, não é um sinal que nos tranquiliza, é um sinal que nos preocupa porque denota uma gravidade maior. Então aqui exemplo é do olho de um paciente vítima de trauma com soda cáustica, em que a gente observa a vermelhidão, já uma opacidade significativa na córnea, né? E após a instilação da fluoresceína, a gente vê aqui com a luz de cobalto, essa luz azul, né? Toda a córnea, todo o epitélio corneano se corando, completamente erodido, se corando, né? Pelo colírio de fluoresceína. Então lembrar, fundamental abordagem inicial, em especial a irrigação imediata do olho, idealmente com solução de soro fisiológico. Mas obviamente, se não tem soro fisiológico, água filtrada, qualquer tipo de solução que seja neutra e seja limpa. Deve ser feita uma irrigação vigorosa, pelo menos 30, quer dizer, até 30 minutos, mas pelo menos 2 litros de solução. Tá? É recomendável também que se faça a eversão da pálpebra, né? Obviamente, né? Certeza que não teve lesão penetrante, não teve, everte-se a pálpebra e se faz também a lavagem da conjuntiva palpebral, que ali pode se servir de reservatório de solução química. Né? Finalmente, não utilizar qualquer tipo de substância neutralizadora. Né? Ao tentar neutralizar um ácido com álcool, um álcool com ácido, a gente pode causar uma liberação de calor que pode piorar a queimadura. Então o que se deve fazer é lavar imediatamente os olhos, mesmo antes de examinar o paciente. Tá? E, naturalmente, encaminhar esses casos para avaliação, né, em serviço oftalmológico de referência, em especial aqueles casos mais graves. Tá? Finalmente, a queimadura por radiação ultravioleta. Ela acontece principalmente em soldadores, aqueles indivíduos que estão operando solda sem utilizar equipamentos de proteção individual. Mais raramente isso pode acontecer também, né, em escaladores, em áreas de montanha com muita neve, indivíduos que estão ali esquiando, né, ou até mesmo em deserto. E aí, em geral, nesses casos, o que acontece é que essa luz ultravioleta refletida pela neve, pela montanha ou pela areia, ela vem em direção ao olho e acaba causando lesões no epitélio da córnea. É interessante que os sintomas não são imediatos, então tipicamente o indivíduo fica horas muito bem, ele chega na urgência dizendo, eu usei solda ontem à noite e acordei hoje de manhã péssimo, com o olho ardendo e com espasmo palpebral, vermelhidão. Então tipicamente existe um tempo entre a exposição à radiação ultravioleta e o início dos sintomas. E como em geral o indivíduo está soldando, ele não sente aquilo na hora, muitas vezes ele não usa equipamento de proteção individual. Então quase sempre a gente consegue identificar a não utilização desses equipamentos como fator predisponente àquela queimadura pela radiação. Os sintomas são aqueles parecidos com as abrasões, com os corpos estranhos corneanos, queimaduras químicas, uma dor que em geral é de intensidade moderada a grave, fotofobia, lacrimejamento e a sensação de corpo estranho. Em geral, pela dor, os indivíduos acabam fazendo um certo espasmo, a contração da musculatura palpebral, de modo que muitas vezes é até difícil examinar. Então, nesses casos, a instilação de um colírio anestésico pode facilitar, né, o exame desses pacientes. A abordagem é semelhante à abordagem das abrasões corneanas ou das abrasões da conjuntiva, né? E nós utilizamos pomadas antibióticas, lembrar uma vez sem corticosteroides, ali 4 vezes ao dia por 5 dias, e em casos mais leves, a utilização de colírios lubrificantes. Aqui também lesões mais extensas em pacientes muito sintomáticos podem ser tratadas com oclusão, né, compressiva do olho afetado. E a recuperação é rápida, como nós comentamos, a reptilização da córnea ela acontece aí dentro das primeiras 24 a 48 horas, em geral. Bom, sempre que se fala em trauma, é fundamental se falar em prevenção. Existe uma enorme margem para prevenção dos traumas oculares, né? Em vários levantamentos feitos no mundo inteiro, se demonstrou que grande parte dos acidentes acontecem debaixo do nosso nariz, no nosso domicílio. Né? Acidentes de trabalho, nesse sentido, o uso de equipamentos de proteção individual, né, é fundamental. O contexto das agressões, né, obviamente, agressões físicas podem acabar culminando em lesões oculares. E práticas esportivas, né, determinados
determinadas práticas esportivas que predispõem o indivíduo à lesão ocular. Em algumas dessas condições é recomendável a utilização de equipamentos de proteção individual como óculos, né, por exemplo. Lembrar a importância então de orientação e conscientização da população como um todo. Como nós comentamos anteriormente, não é infrequente a recorrência desses traumas. O indivíduo volta no serviço de urgência 1, 2, 3 vezes com o mesmo tipo de trauma, o mesmo tipo de mecanismo. Isso poderia ser evitado com base, né, em medidas ali de proteção, seja a utilização de óculos, a utilização de equipamentos de proteção individual, o cuidado com as crianças em casa. O trauma ocular na infância ainda é um problema extremamente grave, então cuidado ao deixar facas, objetos pontiagudos na mão de crianças que ainda estão em fase ali de maturação da marcha. No caso dos acidentes automobilísticos, o uso de cinto de segurança reduz drasticamente a ocorrência de traumas no olho, muitos deles traumas bastante graves. E lembrar da prevenção secundária, quer dizer, fundamentalmente em todo paciente vítima de trauma ocular é importante a gente já fazer a prevenção secundária para o próximo trauma, já que existe uma recorrência muito frequente, quer dizer, os mesmos indivíduos têm os mesmos tipos de trauma ou diferentes tipos de trauma, e é importante que eles tenham essa preocupação. Quando estão ali martelando um prego, aquilo ali por alguma razão pode voltar em direção ao olho. Então, muito cuidado em relação à orientação do indivíduo desses riscos, que muitas vezes são riscos banais, são fatalidades, mas que poderiam ter sido prevenidas por orientação, por conscientização da população. Sobretudo, então, não subestimar riscos potenciais, especialmente em casa. Como nós comentamos, grande parte dos acidentes acontecem debaixo do nosso nariz, em casa, muitas vezes com as nossas crianças. Então, tomar muito cuidado, né, com as crianças, em especial na fase em que existe um risco, uma suscetibilidade maior a esse tipo de trauma. Como nós já comentamos, tipicamente eles ocorrem em indivíduos jovens, em idade produtiva, com consequências muito graves para a família e para a sociedade. Muito obrigado. Nós vamos passar então agora, nós temos aí alguns minutos para perguntas que eventualmente, né, houverem em relação à nossa aula. Não. Em geral, a pressão per si não causa trauma, a não ser que o olho já tenha algum tipo de lesão. Então, em geral, essa pergunta provavelmente foi feita por alguém que estava pensando ali em glaucoma, né? Indivíduos que têm glaucoma. O glaucoma, ele não causa lesão da parede ocular, a não ser em casos muito extremos. A maior parte dos pacientes que têm glaucoma não tem sintomas, nem mesmo dor ocular, e acaba, infelizmente, perdendo a visão, caso não seja feito o tratamento em tempo hábil. O que acontece é que o trauma ele pode sim causar lesões no olho que podem aumentar a pressão. E isso pode ser terrível. E algumas vezes, né, principalmente traumas contusos, as consequências podem ser notadas muitos anos depois do trauma. Por isso que é muito importante a avaliação não só do indivíduo imediatamente após o trauma, mas o acompanhamento oftalmológico daí em diante, né? Por vezes podem surgir consequências 10 a 15 anos depois de um trauma de intensidade um pouco maior. Bom, então a pergunta em relação à coleta, né, de amostras na córnea e em caso de enoftalmite para caso de suspeita de infecção. Na verdade, a abordagem desse tipo de problema, quer dizer, úlceras de córnea infecciosas e infecções intraoculares, pela sua gravidade, ela deve ser feita obrigatoriamente em serviços oftalmológicos de referência. Então não dá para a gente fazer a coleta a olho nu, né, sem nenhum tipo de treinamento prévio. Então a gente faz essa coleta em microscópio, né, existem protocolos de treinamento com utilização de espátulas específicas para esse fim. A coleta de material intraocular também é uma coleta que é feita em centro cirúrgico, sob microscopia e após um treinamento, que é um treinamento que capacita o oftalmologista para esse tipo de atuação. Então, pacientes que estão com lesões na superfície ocular ou suspeita de infecção ocular, eles devem, antes de coletar, eles têm que ser encaminhados imediatamente para que essa coleta seja feita no ambiente correto. A gente já teve a oportunidade de examinar pacientes aqui no serviço de oftalmologia do Hospital São Geraldo, no Hospital das Clínicas do UFMG, que foram equivocadamente abordados no primeiro momento, e aí a tentativa de coleta acabou agravando a lesão inicial do paciente. Então, um tipo de abordagem que deve ser feita em serviços especializados de oftalmologia.
Bom, a hemorragia subconjuntival espontânea, né? A nossa aula foi de trauma ocular, portanto nós não falamos da hemorragia espontânea, mas mais comum do que a hemorragia traumática é a hemorragia subconjuntival espontânea. Em geral, o indivíduo não vai se queixar de dor, não vai se queixar de baixa de visão, mas somente de uma mancha, né, vermelha na parte branca dos olhos, na conjuntiva, logo à frente da esclera. De início súbito, algumas vezes ele acorda pela manhã com aquela hemorragia. Caso a acuidade do visual do paciente esteja normal, as pupilas estejam normais, né, não haja qualquer diferença nos reflexos pupilares, no desenho, na forma das pupilas. Caso não haja nenhuma história de trauma, né, se a hemorragia seja espontânea, provavelmente essa hemorragia aconteceu por ruptura de algum vaso sanguíneo da conjuntiva de forma inocente. Obviamente, hemorragias recorrentes devem levar à nossa suspeição de hipertensão arterial, algum tipo de discrasia sanguínea e até doenças hematológicas mais graves. Nós já tivemos pacientes aqui cuja primeira manifestação de uma leucemia aguda foi hemorragia na conjuntiva, antes de qualquer outro sinal sistêmico. Então, obviamente, o indivíduo tem uma doença tão grave como essa, neles a hemorragia subconjuntival ela vai recorrer. Então, o indivíduo que tem uma hemorragia subconjuntival espontânea, não tem nenhum daqueles sinais de alerta, de preocupação, está com a pressão arterial nos níveis normais e também não tem nenhum problema de coagulação do sangue, ele pode ser simplesmente orientado, né? Não há necessidade de nenhum tipo de tratamento e essas hemorragias, em geral, elas melhoram espontaneamente, dentro de 2 a 3 semanas. O uso contínuo desses colírios ele é absolutamente contraindicado. Nós comentamos da utilização no contexto da urgência, numa unidade de saúde para analgesia e facilitação do exame temporariamente, ali por poucos minutos. A utilização crônica de colírios anestésicos oculares, isso não é incomum no Brasil, em especial aí soldadores, e até por isso que o colírio anestésico ele é controlado, né? A receita médica é retida na farmácia, porque isso pode ter consequências desastrosas para o olho, isso pode levar a lesões a alterações muito sérias da cicatrização da superfície ocular e até lesões, processos ali inflamatórios, infecciosos que podem, em alguns casos, até culminar com a cegueira. Na verdade, a sensibilidade, não é à toa que a nossa córnea é tão sensível. Isso é um mecanismo de defesa importantíssimo. Sempre que nós sentimos algum desconforto ocular, isso é um sinal de alerta para a gente. Então, a utilização de colírios anestésicos, ela acaba impedindo esse mecanismo de defesa, que é um mecanismo muito importante. Bom, então, retomando o final da resposta, nós estávamos falando sobre os riscos de utilização indiscriminada de colírio anestésico. O colírio anestésico ele deve ser utilizado por profissional de saúde no contexto do atendimento de urgência. Ele não deve ser utilizado cronicamente para analgesia ocular, né? E a principal razão é porque, na verdade, ele bloqueia um mecanismo natural nosso de defesa. Qualquer tipo de agressão que atinja a córnea vai suscitar uma dor, vai suscitar um desconforto. E ao bloquear esse mecanismo de dor, a gente bloqueia um precioso mecanismo de defesa do nosso organismo. Naturalmente, o indivíduo que vai ter uma infecção utilizando colírio anestésico, ele vai procurar o atendimento somente quando a infecção estiver muito grande, né? Quando o caso já estiver ali, muitas vezes, avançado e em condições de tratamento muito mais limitadas, né? Existe um risco muito grande para a saúde ocular na nossa população com o uso indiscriminado de anestésicos tópicos. Ele deve ser utilizado, mais uma vez, por profissionais de saúde no contexto dos atendimentos de urgência para alívio transitório dos sintomas e para facilitação do exame ou algum procedimento como retirada de corpo estranho. Muito obrigado pela participação. Lembrar que nós teremos essa aula disponibilizada na página do Centro de Telesaúde das Falas Clínicas da UFMG.